na vastidão silenciosa da galáxia, onde estrelas piscam como faróis de civilizações antigas e planetas giram em torno de seus destinos incertos, havia uma nave chamada Harmonia Galáctica. Não se deixe enganar pelo nome grandioso e melodioso. A Harmonia Galáctica não era de fato uma nave majestosa cheia de cânticos de paz intergaláctica ou filosofia elevada. Pelo contrário, era mais parecida com um enorme caminhão espacial, cheio de burocracia e carregado de problemas típicos de qualquer projeto colaborativo, tal como aqueles empreendimentos intergovernamentais terríveis. A Harmonia Galáctica representava a tentativa utópica de unir várias espécies, todas elas trazendo uma variedade de intenções e complexidades culturais que, no fim das contas, só criavam caos. Entre as várias espécies que compartilhavam essa nave, havia a típica diversidade que se esperaria em qualquer reunião de diplomatas cósmicos. Estavam os Velks, criaturas com plumagem estranha e um intelecto filosófico inquietante, cujos pensamentos os conduziam tanto à busca pela verdade, como a crises de ansiedade existenciais. Também estavam os Zeptes, com sua aparência semelhante a peixes congelados, que com um ar de superioridade sobre os sistemas de ventilação, já demonstravam uma excentricidade que só poderia ser entendida sob a ótica de uma mente alienígena. Mas havia, sem dúvida, uma espécie mais enigmática e ao mesmo tempo desconcertante, o Sirró. Se você já imaginou um cruzamento entre um golfinho e um artista bastante pretensioso, tendo sido dotado de uma pele translúcida que refletia a luz como óleo sobre água, você tem uma ideia do que eles pareciam. Seus olhos, grandes e penetrantes, eram capazes de enxergar não apenas o que estava à sua frente, mas também os segredos mais ocultos de qualquer ser que ousasse cruzar seu caminho. E, o mais interessante de tudo, os Sirró eram telepatas, mas não de uma forma simples. Eles não apenas liam pensamentos de superfície, como os humanos poderiam imaginar. Sua telepatia era profunda e industrial, uma habilidade que os permitia escanear e analisar as mentes dos outros de maneira quase militar, como se estivessem desbravando o inconsciente de uma forma sistemática entre os diferentes membros da tripulação. O representante mais proeminente do Sirró era Zet. Ele era, por assim dizer, o telepata mestre dessa espécie. E Zet era bom. Muito bom. Para um Sirró como ele, interpretar e navegar pelas águas turvas da mente alienígena não era apenas uma habilidade. Era uma arte refinada. Ele podia explorar as emoções reprimidas de um velcariense como se estivesse abrindo um livro bem organizado, ou analisar os complexos padrões de pensamento dos Zeptes com a destreza de um profissional experimentado. Para Zeti, o entendimento mental não era apenas sobre captar pensamentos, mas sobre dissecação e construção, como um escultor moldando cada detalhe com precisão. Seu domínio era tal que ele poderia ler até mesmo as camadas mais profundas e complexas da consciência, algo que o tornava imensamente respeitado e, ao mesmo tempo, incomodamente intrometido. E então havia David Mitchell. Se Zet era mestre em dissecação de mentes, David, o protagonista desta história, era algo bem diferente. O humano que fora enviado a bordo da Harmonia Galáctica pela autoridade Colônia Trust. Seu papel? Ele era o especialista de ligação cultural. Na teoria, seu trabalho era simples, como o de qualquer diplomata que já houve na Terra: evitar que os humanos causassem um incidente diplomático intergaláctico por algo que fizessem de forma imprudente. E, embora fosse o tipo de título que exalava solenidade, na prática, era apenas uma forma de dizer que ele estava ali para garantir que os humanos não fizessem algo espetacularmente estúpido em nome de todos os outros seres do universo. David, com seus 28 anos e um rosto perfeitamente comum, menos o tipo que as mães acham reconfortante e os agentes de custo esquecem, era um modelo de equilíbrio emocional. Ele possuía uma habilidade rara: a capacidade de permanecer calmo em situações de extremo estresse, enquanto a maioria das pessoas entraria em pânico diante de uma situação que poderia levar à guerra intergaláctica. Ele simplesmente fazia um leve ajuste em seu comportamento e seguia, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Era uma habilidade de tranquilidade que ele achava banal, mas que, em circunstâncias extremas, provava ser sua maior força. A equipe da Harmonia Galáctica era uma verdadeira torre de Babel.
composta por seres de culturas alienígenas radicalmente diferentes. Ali, a verdadeira riqueza da experiência intergaláctica se desdobrava. Mas também as tensões que surgiam entre os membros de diferentes espécies. Havia sempre o medo silencioso de que, em qualquer momento, alguém poderia estar tramando uma forma de destruir ou dominar as outras culturas. E foi exatamente essa diversidade que tornava a missão da nave tão peculiar, mas também tão perigosa. Quando se pensa em uma reunião entre civilizações, o que geralmente se imagina é uma troca amigável de ideias. Mas a realidade era bem diferente. Diplomaticamente, tudo estava em equilíbrio, mas havia sempre o receio de que algo, em algum momento, pudesse romper esse equilíbrio. O incidente que estava prestes a acontecer seria um reflexo da natureza imprevisível dessa dinâmica, onde a calma e a racionalidade humana seriam testadas de maneira inesperada e aterrorizante. No vasto salão de encontro da nave, onde as conversas diplomáticas se misturavam com as palavras proferidas em dezenas de idiomas desconhecidos, David continuava a realizar seu papel diplomático, sendo, de certa forma, o humano do grupo, tentando navegar entre as diferentes espécies com a graça e destreza de quem está sempre no controle. Como qualquer bom diplomata, David sabia quando sorrir, quando falar e, mais importante, quando ouvir. Mas o momento que estava prestes a se desenrolar testaria sua capacidade de manter sua compostura com uma força que ele nunca imaginara. Foi então que Zete se aproximou. A primeira coisa que David notou foi a maneira fluida e quase hipnótica como o Sihó se movia, como se soubesse exatamente o que todos ao seu redor estavam pensando, ou talvez até o que fariam a seguir. A presença dele não se dava por um simples caminhar. Era como uma performance, uma dança de pensamentos e intenções tão refinada que fazia as interações sociais parecerem mais ensaiadas do que espontâneas. Humano David, disse Zete, sua voz etérea, carregada daquele tom particular que todos os telepatas pareciam adotar. Era uma voz que te fazia sentir como se estivesse sendo observando, não só com os olhos, mas com algo muito mais profundo e penetrante e menos, como se cada pensamento, cada pulsar do cérebro fosse revelado para ele, com uma facilidade assustadora. David sentiu um leve arrepio. Eu me sinto curioso sobre a arquitetura mental da sua espécie. Você permitiria uma interface telepática? David Peru. Essa era uma solicitação incomum, mas não inesperada. Como especialista de ligação cultural, ele já tinha sido treinado para lidar com as peculiaridades das outras espécies. A maioria dos humanos teria, sem dúvida, declinado educadamente, mencionando preocupações sobre a privacidade mental e os limites das permissões pessoais. Mas David, com sua visão diplomática e um toque de curiosidade, viu ali uma oportunidade, uma chance de demonstrar a boa vontade dos humanos e de aprofundar o entendimento entre as espécies. Além disso, ele se perguntou: o que era o pior que poderia acontecer? Ele já tinha lido sobre as incríveis capacidades telepáticas do Sihó. Mas o que poderia ser tão perigoso ao ponto de ele não se arriscar a permitir essa experiência? Certo, respondeu ele, com a confiança casual que, como toda boa história de desastre, precedia algo grandemente catastrófico. Apenas seja gentil, eu acho. Zete, no entanto, pareceu divertir-se com a leveza da resposta. Sua expressão, se é que as expressões do Sihó podiam ser descritas como tal, revelou o que poderia ser interpretado como uma mistura de diversão e desprezo controlado. As mentes humanas são notoriamente simples. David Human, disse ele, com uma leve risada que soou mais como uma reverberação de som do que uma expressão emocional genuína. Eu interferei com a consciência de entidades que pensam em 11 dimensões. Seus padrões neurônicos não devem apresentar qualquer desafio significativo. Aquelas palavras, ditas com uma confiança quase arrogante, foram as palavras de fim famosas. Palavras de fim famosas, como David agora refletiria mais tarde. Eram aquelas que, ao serem ditas, pareciam prever a tragédia. Como se houvesse uma profecia de ruína embutida nelas. Zete estendeu uma das suas mãos em direção a David. Os dedos longos, elegantes e envoltos em um brilho azul suave, foram diretamente em direção ao cabelo de David. Cada movimento do Sihó parecia calcular cada segundo, cada detalhe, com precisão inumana. David, tentando manter o equilíbrio,
Tentou projetar seus próprios pensamentos para a situação. Tentou focar em ser diplomático, culturalmente adequado, uma espécie de mantra que repetia mentalmente enquanto suas mãos se aproximavam. Apenas siga o pacto de não agressão. Mantenha o foco, seja educado, ele se disse, enquanto internamente tentava não se concentrar na sensação estranha de como a mão de Zete parecia um tanto líquida. No momento em que os dedos de Zete tocaram seu cabelo, algo estranho aconteceu. Os olhos de Zete se expandiram, transformando-se em grandes círculos que tomaram conta de sua face. O brilho de seus dedos, antes suave, agora se tornou um feixe de luz intensa, algo que iluminava os olhos de David como se a própria retina estivesse sendo desafiada a suportar a pressão. E então, o som. Se alguém tentasse descrever o som que Zete fez, seria uma tarefa impossível para qualquer um que não estivesse ali. Era como tentar explicar a cor azul para alguém que nunca viu. Era um grito, mas não o tipo de grito humano. Era mais como o som estridente e frenético de um galo de alguma maneira muito angustiado, misturado com o distúrbio de um microfone defeituoso, onde a falha tecnológica se encontrava com a instabilidade emocional. E então, ao fazer isso, o som foi ampliado e acelerado, retornando em uma frequência que parecia cortar o ar, como uma faca invisível. David, mais confuso do que assustado, observou enquanto o Sirro começava a se contorcer, suas outras mãos se movendo de maneira frenética. Era como se ele estivesse tentando conduzir uma orquestra invisível de veículos de emergência, sua mente em uma espiral de caos telepático. O espetáculo, longe de ser gracioso, parecia mais o colapso de uma estrutura mental. Um colapso que envolvia mais do que um simples momento de fraqueza, mas algo mais profundo. Uma falha de entendimento que não se limitava ao físico, mas sim ao próprio conceito de comunicação. Zete caiu. Não de forma elegante, como os humanos poderiam esperar de um ser tão refinado. Ele colapsou de maneira descontrolada, como uma marionete sem os fios para sustentá-lo, caindo no chão de forma tão abrupta que parecia um movimento quase violento. Os outros alienígenas ao redor pararam imediatamente, o som de suas conversas diplomáticas cessando abruptamente. O ambiente, que antes estava cheio de vozes e risadas, agora estava marcado pelo silêncio profundo da perplexidade e preocupação. David, por sua vez, estava perplexo. Ele olhou para Zete, que estava sentado no chão, ocasionalmente fazendo sons pequenos e desconexos, como se estivesse lutando para recuperar o controle sobre algo que havia se perdido dentro dele. Ele se aproximou cautelosamente, incerto sobre o que havia causado o colapso do Sirro. Mais importante ainda, o que isso significava para sua posição na nave. Ele está bem? Perguntou David, sua voz se erguendo em meio ao silêncio quase palpável da sala. A resposta, que veio de um dos médicos Valkyrion, foi uma avaliação mais fria do que ele gostaria. Sua atividade neural sugere um trauma psicológico significativo, disse o médico, como se tivesse lido o relatório de uma máquina, sem muito espaço para emoção. E foi ali, naquele momento, que David percebeu. O que ele pensava ser uma simples interação cultural tinha acabado de se transformar em algo muito mais profundo e imprevisível. E ele estava no centro de tudo isso. A sala ainda estava envolta em um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que se segue quando algo monumental acontece, mas ninguém sabe como processá-lo. A situação, que parecia ser uma simples demonstração de telepatia, havia se transformado em algo muito mais complexo e talvez até perigoso. Enquanto Zete permanecia imóvel no chão, tentando recobrar a consciência, os outros membros da tripulação começaram a se mover, cada um com sua própria maneira de lidar com a crise. David sentiu a tensão aumentar ao seu redor. Ele não estava acostumado a ser o centro de um incidente diplomático, muito menos um que envolvesse um dos seres mais poderosos da nave, um Sirro altamente respeitado por sua habilidade telepática. O peso da responsabilidade, que até então ele tinha administrado com naturalidade, agora parecia esmagador. As consequências de sua decisão de permitir a interação telepática começaram a se desenrolar diante dele, e por um momento, ele questionou se realmente havia feito a escolha certa. Os primeiros a se aproximarem de Zete foram os médicos Valkyrion. Sua presença era instantânea e fria. Como sempre, eles se moviam com a precisão de máquinas, mas suas expressões, ou o que se podia perceber como expressões,
refletiam uma preocupação que não podia ser disfarçada. A equipe médica fez o que parecia ser uma avaliação rápida do estado de Zet. Um scanner foi acionado, e imagens digitais começaram a se formar no ar, flutuando ao redor da forma inconsciente do Sirro, iluminando sua pele translúcida com uma luz estranha. David, por um instante, ficou parado, observando a cena. Ele queria ajudar, queria agir, mas sabia que sua presença ali poderia ser mais um problema. O que ele deveria fazer? Como poderia explicar uma situação que ele mal entendia? Seu cérebro começou a processar tudo de maneira frenética. O que era essa falha telepática ir a algo natural? Algo que ele, com sua mente humana, jamais poderia compreender completamente. Finalmente, um dos Valkyrians se aproximou de David, parecendo uma sombra com a luz refletindo em sua carapaça metálica. O médico, com seu tom impessoal, informou: a atividade neural de Zet está alterada, há danos psicológicos consideráveis. Algo fora do normal para uma mente telepática. No entanto, não podemos determinar o grau completo de dano até que ele recupere a consciência. David assentiu, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que a situação estava fora de seu controle agora, mas ainda assim sentia a necessidade de assumir a responsabilidade. Ele pensou nas palavras que Zet havia dito antes. As mentes humanas são simples. O que ele poderia ter causado, em nome da diplomacia, ao permitir que os outros vissem como sua mente operava? Um sistema de processamento paralelo. Camadas de pensamentos e decisões operando simultaneamente. Algo que parecia incompreensível para aqueles que se limitavam a um único fluxo de pensamento linear. Eu apenas pensei, pensamentos humanos regulares. David murmurou para si mesmo, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Mas não eram apenas pensamentos simples. Era uma estrutura de raciocínio tão complexa que ninguém ali, nem mesmo Zet, poderia entender de imediato. Para um telepata de classe mestre como Zet, a mente humana não era apenas um enigma. Era um labirinto de complexidade e contradições que ele não estava preparado para explorar. Enquanto isso, o resto da tripulação observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Para eles, o que aconteceu parecia quase um erro de cálculo cósmico. Zet, o telepato mestre, um dos seres mais habilidosos e respeitados na nave, havia colapsado. E tudo isso porque ele ousara tentar compreender a mente humana. As outras espécies, com suas estruturas mentais muito mais simples, estavam começando a se questionar sobre a natureza da humanidade. David se afastou da multidão, sentindo os olhares dos outros alienígenas pesando sobre ele. Alguns olhavam com incredulidade, outros com cautela, e havia aqueles que estavam evidentemente se perguntando se os humanos eram realmente uma espécie a ser temida. O que havia sido uma simples sessão de troca cultural, agora parecia ter causado uma fissura profunda na relação entre as espécies. Havia algo mais profundo acontecendo ali. Não era só sobre um ser telepático que havia falhado ao tentar ler a mente humana. Era a percepção de que a mente humana, com sua capacidade de processar informações e analisar situações de maneira contínua e multifacetada, era algo que não se encaixava nos modelos conhecidos por qualquer uma das outras espécies. Em muitos sentidos, a capacidade humana de adaptação, análise e previsão de múltiplos cenários, por mais que fosse um reflexo da própria sobrevivência, agora se mostrava uma habilidade que desafiava as fronteiras do entendimento intergaláctico. Após o colapso de Zet, David se viu diante de uma nova realidade. Os humanos não eram apenas mais uma espécie entre as muitas que ocupavam o espaço. Eles eram algo diferente, algo que as outras espécies não estavam preparadas para compreender. O potencial dos humanos para pensar em múltiplos cenários, de manter diversas linhas de raciocínio abertas ao mesmo tempo, de adaptar-se à complexidade do universo era uma característica única, menos algo que poderia ser tanto um trunfo quanto uma ameaça. À medida que Zet recobrava a consciência, a sala estava impregnada com uma nova tensão. Um reconhecimento de que a forma como os humanos pensavam não era apenas diferente, mas potencialmente perigosa para a galáxia. O próprio Zet, ao abrir os olhos e se encontrar de volta à realidade, parecia desorientado. Ele havia experimentado algo muito além do que qualquer telepata em sua espécie teria imaginado. Algo tão profundamente humano que desafiava todas as suas noções de controle mental.
Ele está bem? David perguntou novamente, agora mais preocupado do que antes. Zete, em um tom que misturava fascinação e horror, olhou para ele. Sua mente, David, é um caos. Não é simples. Não, Alenia, eu não sei o que isso significa, mas você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas mais do que qualquer ser deveria ser capaz de processar. David, por um momento, se viu em silêncio. Ele sabia que a situação estava longe de ser resolvida, mas agora ele também começava a entender algo fundamental. Os humanos não eram só sobreviventes. Eles eram estrategistas naturais, pensadores complexos. E talvez, em sua própria maneira, seriam mais difíceis de compreender do que qualquer outro ser que existia na galáxia. Após o colapso de Zete e o evento que rapidamente se espalhou pelo navio, a situação tomou uma direção inesperada e de um peso profundo. A curiosidade sobre a mente humana não se dissipou com a recuperação do Sirro. Na verdade, aquilo apenas aumentou o interesse. E agora, David não era mais visto apenas como o diplomata humano, mas como um enigma a ser decifrado. Ele começava a perceber que sua participação, inicialmente simples, na missão intergaláctica tinha gerado uma cadeia de eventos que mudaria a forma como as espécies viam os humanos. A notícia do incidente se espalhou rapidamente, e em pouco tempo, David se viu cercado por cientistas e psicólogos de várias espécies que, de alguma forma, estavam fascinados, assustados e curiosos sobre a estrutura mental dos humanos. Quando a sessão de emergência foi marcada para discutir o ocorrido, David foi convidado a participar não como um simples observador, mas como o centro de uma avaliação científica global. Ele sabia que isso não era mais apenas sobre uma pequena falha de comunicação entre espécies. A percepção sobre a humanidade havia mudado irremediavelmente. Nos dias seguintes, David foi submetido a uma bateria de testes, como nunca imaginou que teria que passar. Aquilo não era apenas uma série de questionários ou exames básicos. Era uma avaliação profunda da capacidade humana, uma tentativa de mapear o funcionamento da mente de sua espécie de uma forma que nenhuma civilização intergaláctica jamais havia tentado antes. Para os alienígenas ao redor dele, esses testes não eram apenas uma curiosidade. Eram uma necessidade. Eles precisavam entender o que havia ocorrido, o que os humanos eram capazes de fazer, e mais importante, como isso afetava a segurança galáctica. O mais surpreendente foi a diversidade de testes. Não se tratava apenas de análises cognitivas simples, mas de uma série de investigações meticulosas e invasivas, muitas das quais desafiaram a própria compreensão de David sobre o funcionamento da mente humana. Eles testaram sua capacidade de reconhecer padrões, sua habilidade em multitarefas e seu tempo de reação. Os testes de processamento paralelo foram particularmente desconcertantes. David foi solicitado a observar um conjunto complexo de figuras geométricas que se moviam em um padrão aparentemente aleatório. Sua tarefa era identificar o padrão oculto por trás desses movimentos e prever o próximo movimento antes que acontecesse. A princípio, parecia uma tarefa simples, mas logo ele percebeu que enquanto ele resolvia esses padrões com uma rapidez que parecia natural para ele, os alienígenas ao seu redor estavam notavelmente lentos. Não porque eles eram menos inteligentes, mas porque suas mentes estavam acostumadas a processar apenas um conjunto de informações por vez, ao contrário do processo paralelo e simultâneo dos humanos. E quando foi testado em sua habilidade para tomar decisões em situações de alta pressão, como por exemplo simular uma situação de batalha em que fosse necessário determinar rapidamente quais recursos seriam utilizados, e qual seria a melhor estratégia de ataque, menos a diferença, ficou ainda mais evidente. Enquanto as espécies ao seu redor pensavam em termos de um cenário único, linear, David pensava em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Ele analisava rotas de fuga, avaliava a posição de possíveis inimigos e calculava os riscos envolvidos, tudo ao mesmo tempo. A conclusão dos testes foi, para dizer o mínimo, desconcertante. Os psicólogos alienígenas ficaram perplexos com a habilidade de David de processar informações em níveis paralelos, enquanto o padrão mental das outras espécies era linear e focado em um ponto de dados por vez. A mente humana era um campo de interconexões múltiplas onde centenas de cenários e informações eram avaliados simultaneamente, sem sobrecarregar o sistema. Em termos de poder de processamento,
Os humanos possuem uma habilidade que é inimaginável para nós, disse Dr. Itara, o psicólogo de xenofobia, após a conclusão dos testes. Sua mente opera de maneira fundamentalmente diferente de qualquer outra espécie que conhecemos. O que nos deixou inicialmente tão desconfortáveis foi o fato de que, ao contrário de outras espécies, os humanos não apenas processam informações de maneira rápida, mas o fazem de uma forma que parece inata e quase sem esforço. Eles são estrategistas natos, constantemente avaliando e ajustando suas ações com base em uma miríade de cenários simultâneos. David, sentado diante dos psicólogos, apenas observava, enquanto a avaliação continuava. Ele sentiu uma mistura de incomodo, e em certo ponto até uma sensação de desconexão, como se tudo aquilo fosse uma grande interpretação. Para ele, sua capacidade de pensar em múltiplos cenários ao mesmo tempo era algo absolutamente normal. Ele jamais considerara isso uma habilidade extraordinária. Era apenas o que os humanos faziam. Era uma parte natural de sua sobrevivência, uma consequência de viver num ambiente imprevisível, repleto de desafios e incertezas. Isso é o que fazemos, Dr. Itara, disse David, com uma calma que parecia descompassada com o que ele estava passando. Analisamos, avaliamos, adaptamos. Isso é apenas pensar, mas para os outros, ali presentes. Aquilo era mais do que apenas uma característica do pensamento humano. Era uma habilidade estratégica, uma adaptação evolutiva que os tornava incrivelmente difíceis de classificar. Eles eram criaturas que pensavam com complexidade, que tomavam decisões em níveis que outras espécies sequer podiam compreender. Dr. Itara, que havia estudado as espécies alienígenas mais profundamente do que qualquer outro, parecia finalmente entender a magnitude do que ele estava lidando. Os humanos, ele disse com uma ponderação, não são apenas uma espécie pensante. Eles são pensadores estratégicos naturais. São máquinas de calcular, não no sentido de lógica fria, mas no sentido de pensar em múltiplos cenários, prever possíveis consequências e, em seguida, se ajustar a essas situações com uma eficiência que é impressionante, mas também desconcertante. Mas o que realmente começou a chocar os psicólogos era o fato de que, apesar dessa complexidade, os humanos não demonstravam uma tendência agressiva. Pelo contrário, a análise dos testes de David revelou que, embora fossem capazes de pensar em estratégias de defesa e combate, a maioria dos humanos preferia soluções cooperativas e pacíficas, ao invés de agressões diretas. Isso reforçava a ideia de que os humanos eram capazes de se adaptar a qualquer situação, mas ao mesmo tempo, possuíam uma capacidade inata de evitar conflitos, a menos que fosse absolutamente necessário. No entanto, a percepção de David como alguém comum, alguém que apenas pensava, estava prestes a mudar. Ele já não seria mais visto como um simples diplomata. Ele agora era a representação de uma espécie cuja inteligência e habilidades cognitivas desafiavam tudo o que as outras civilizações haviam conhecido até então. A reunião de avaliação seguiu com uma discussão intensa sobre o impacto das habilidades cognitivas humanas. As diferentes espécies começaram a formular questões que estavam além da simples curiosidade. Se os humanos eram tão estrategistas natos, o que isso significava para a segurança galáctica? Se os humanos eram realmente tão poderosos em sua capacidade de adaptação e análise, como isso poderia afetar as futuras interações entre as espécies? O medo de que os humanos se tornassem uma espécie expansionista ou agressiva não tardou a surgir, mas também havia aqueles que viam a complexidade humana como uma oportunidade. O tempo parecia se estender de forma distorcida quando a convocação para a sessão de emergência do Conselho Galáctico foi realizada. Aquela reunião, que deveria ser apenas uma formalidade diplomática, tornou-se rapidamente o centro de um debate existencial sobre a natureza da humanidade e seu lugar na galáxia. Para David, essa convocação não era apenas um reflexo de sua posição como um simples diplomata humano, mas a manifestação da profunda e inevitável mudança na percepção que os alienígenas tinham sobre a sua espécie. Não havia mais espaço para neutralidade ou a casualidade com relação aos humanos. Agora eles eram uma questão de segurança galáctica. A nave, que antes parecia um lugar pacífico e cheio de expectativas diplomáticas, agora se tornaram um palco tenso de debate, com representantes de 47 espécies diferentes se reunindo no complexo Nexus Station. Era uma estação colossal,
imponente, que refletia a seriedade da situação, um local que exalava a sensação de algo irreversível acontecendo. A navegação pelas intricadas estruturas da estação era um desafio por si só. Uma série de corredores e câmaras gigantescas que misturavam a arquitetura de diversas culturas alienígenas. Mas nada disso importava naquele momento. Tudo o que importava era que os humanos, e o que representavam, estavam prestes a ser redescobertos e reavaliados. David se sentou na seção destinada aos humanos, seu corpo tenso e os pensamentos correndo em múltiplos caminhos simultâneos, como era de seu costume. Embora estivesse cercado por seres de todas as partes da galáxia, ele não sentia mais o conforto diplomático de antes. Agora, ele era uma peça-chave em um jogo onde as regras estavam sendo reescritas diante de seus olhos. O embaixador Kletnish dos Velcários foi o primeiro a falar. Sua antena oscilava com uma ansiedade visível, que se refletia em seu tom de voz nervoso. Ele ativou uma tela holográfica que projetava gráficos e dados sobre a tela diante dele. Amigos delegados, começou ele, a voz reverberando com um peso incomum. Os eventos recentes, particularmente o incidente com o Sirro Zet, levantaram uma questão muito preocupante. Os humanos possuem capacidades cognitivas que desafiam todos os nossos conceitos prévios sobre inteligência e comportamento. David sentiu uma pressão crescente em seu peito. Não era surpresa que o embaixador Kletnish começasse o debate com um ponto tão técnico. O velcariano sempre fora meticuloso, e seu toque de ansiedade não era apenas uma reação emocional. Era um reflexo de algo muito mais profundo, algo que agora estava começando a dominar os pensamentos de todos. Medo. O medo do desconhecido. O medo de algo que poderia ser uma ameaça disfarçada de inteligência. O conselho estava em êxtase. Murmúrios e expressões de preocupação misturando-se com as luzes piscantes da tela que mostrava as estatísticas dos testes realizados em David. As habilidades cognitivas dos humanos são únicas, continuou Kletnish. Eles têm uma arquitetura mental que mistura processamento paralelo, análise tática e adaptação constante. Eles não pensam como nós, eles não são como outras espécies. Não há nada como eles. Essa última frase cortou o ar. Ninguém ali estava pronto para ouvir aquilo. Não havia um modelo, uma referência de segurança para as implicações dessa afirmação. Havia sido dito com todas as suas implicações, que a humanidade era tão diferente em seus processos mentais, que estava além do alcance da compreensão intergaláctica. Para muitas das espécies no Conselho, isso significava que a segurança de toda a galáxia estava em jogo. A questão agora não é mais sobre a presença de humanos na galáxia, disse Kletnish, com um tom grave. A questão é se podemos confiar em uma espécie que processa o mundo de forma tão expansiva. Eles analisam tudo, antecipam tudo, se preparam para tudo. Não podemos ignorar que uma mente como a deles pode ser usada de maneira estratégica, de maneira que nenhuma de nossas civilizações está preparada para lidar. Nesse momento, David sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Um peso que parecia presságios de cataclismas invisíveis. Sabia que por mais que os outros representantes tentassem analisar a situação com uma lógica fria, havia uma sensação palpável de desconforto, crescente, como se cada palavra falada ali empurrasse as fronteiras daquilo que ele sabia ser possível para sua espécie. Ele sentia as tensões no ar, o olhar de cada representante fixado nele, como se ele fosse um símbolo de um perigo iminente, uma ameaça vestida de diplomacia. A sua resposta para essas acusações de desconfiança deveria ser cuidadosa, mas a verdade era que ele não sabia por onde começar. O conselheiro Vort da Aliança Aquática, com sua presença fluida e movimentos ondulantes, interveio, sua voz cheia de curiosidade e um toque de inquietação. David Mitchell, ele disse, virando-se para o humano com uma expressão que indicava uma mistura de preocupação e análise pura. De acordo com os nossos estudos, a sua espécie tem uma tendência única de envolver a análise de uma situação em termos táticos, mesmo quando se trata de interações sociais. Isso não é comum. A maioria das espécies sentientes foca no entendimento emocional ou nas dinâmicas de poder e dominação. Mas os humanos parecem se aproximar da interação social com uma mentalidade de resolução de problemas, como se cada conversa fosse um exercício em estratégia. Os murmúrios aumentaram,
e David percebeu que a atmosfera estava mudando. O que ele considerava ser apenas uma prática natural do pensamento humano, agora era visto como algo que desafiava toda a ordem estabelecida entre as espécies da galáxia. Mas isso não nos torna uma ameaça, David disse finalmente, se levantando com firmeza. Sua voz firme como uma rocha, mas sem perder a cordialidade diplomática. Somos uma espécie que pensa de maneira estratégica, sim, mas isso não significa que desejamos tomar o controle ou dominar. Preferimos a cooperação, a resolução pacífica. Para nós, o conflito é uma falha que deve ser evitada sempre que possível. Ele olhou para a assembleia à sua frente, tentando capturar a atenção de todos. Sua mente, como sempre, calculando as reações de cada ser presente ali. Nós humanos temos o poder de analisar qualquer situação. E por isso, sabemos que a verdadeira força está na cooperação, não na conquista. O que aconteceu com Zet foi um acidente, um erro de cálculo em nossa interação cultural. Mas ao invés de temer nossa capacidade de adaptação e análise, deveríamos abraçar essa capacidade, pois ela pode ser uma ferramenta para resolver os maiores desafios galácticos. As palavras de David ecoaram pela sala, e por um momento, a tensão parecia amainar. Mas ainda havia algo palpável no ar. O medo não desaparecera, mas talvez, apenas talvez, a compreensão estivesse começando a emergir das sombras do pânico. O embaixador Kletnish, que antes parecia tão certo de sua posição, agora parecia considerar o peso das palavras de David, mas a dúvida ainda pairava no ar. Uma questão fundamental ainda não fora resolvida. Os humanos, com todas as suas complexidades, eram um risco ou uma oportunidade? A resposta ainda estava em aberto. A discussão no Conselho Galáctico parecia não ter fim. Por horas, representantes de diversas espécies se revezaram cada um com suas próprias perspectivas sobre o que significava ser humano, o que os humanos representavam para a galáxia e, mais importante, o que os humanos poderiam vir a fazer com as habilidades cognitivas que haviam sido reveladas. As palavras de David haviam plantado uma semente de dúvida, mas também de reconhecimento. Os alienígenas estavam começando a entender que os humanos não eram uma ameaça por natureza menos, mas suas habilidades estratégicas, quando mal interpretadas, podiam ser um catalisador para o medo. A Assembleia finalmente se silenciou quando o ancião líder, uma figura respeitada por sua sabedoria que já havia mediado disputas galácticas durante eras imemoriais, se levantou. Sua presença era de tal magnitude que até mesmo os alienígenas mais jovens e ousados pareciam se inclinar em sua direção para ouvir suas palavras. Ele se dirigiu à sala com a calma de quem já havia visto o impensável, e ainda assim, estava preparado para enfrentar o novo. Parece-me, disse o ancião, sua voz ecoando com uma autoridade pacífica, que aprendemos algo importante hoje. Descobrimos que nossos colegas humanos pensam de forma diferente de nós, mas não necessariamente de uma maneira que mude a natureza fundamental de nossas relações. O que de fato podemos aprender com isso é que o modo como os humanos se aproximam dos problemas pode ser uma força poderosa para nossa civilização. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. O olhar de todos estava fixo nele, esperando a continuação. O que torna os humanos tão únicos, continuou ele, não é a forma como abordam cada situação, mas o fato de que eles veem todas as situações simultaneamente. Eles não são apenas pensadores lineares ou emocionais, como nós, eles são uma mistura de táticos, filósofos, diplomatas e até guerreiros, tudo ao mesmo tempo. Para uma espécie que viveu em um ambiente de constante instabilidade, eles se tornaram excelentes em identificar problemas e, mais importante, em encontrar soluções. Eles são especialistas em encontrar oportunidades nas crises. David escutava atentamente, sua mente, como sempre, processando rapidamente cada palavra dita. Não era segredo para ele que a maneira como os humanos pensavam era um reflexo direto de sua história. A Terra fora um lugar violento, imprevisível, onde a sobrevivência nunca fora garantida, o que muitos viam como um defeito. O fato de que os humanos pensavam constantemente em contingências, em cenários de risco, ele sempre tivera como uma segunda natureza. Era um comportamento necessário para a sobrevivência. Então, devemos aceitá-los? Perguntou o embaixador Kletnish, com uma expressão desconfiada, a ansiedade visível
ainda marcada em seus gestos. O ancião líder viu-se para ele, um brilho de compreensão em seus olhos. Devemos sim, mas com um entendimento mais profundo. Não os aceitamos por sua complexidade, mas pela riqueza dessa complexidade. Podemos não concordar com tudo o que fazem, mas como uma civilização, eles têm algo único a oferecer. Algo que pode, com o tempo, beneficiar a todos nós. Essas palavras ecoaram em cada mente na sala, como um acorde que reverberava por todo o conselho. A tensão no ar começou a dissipar-se lentamente. A visão dos humanos como uma ameaça se suavizou, sendo substituída por uma apreciação cautelosa. Eles eram, afinal, uma espécie que preferia resolver problemas, mesmo que isso significasse analisar e planejar tudo, até o último detalhe. Mas, por trás disso, havia uma genuína intenção de contribuir para a galáxia, não de conquistá-la, mas de melhorar o entendimento mútuo entre as espécies. David, que antes se sentia como um peão nesse jogo cósmico, agora começava a ver o quadro maior. Ele não era apenas um diplomata, ele era, sem saber, um reflexo da resiliência humana, da habilidade de transformar uma situação de crise em uma oportunidade. O evento com Zet, que parecia um erro catastrófico, havia se transformado em uma janela para um entendimento mais profundo de sua própria espécie. O debate no conselho seguiu, mas agora, em vez de confrontos acirrados e debates intermináveis sobre a segurança, a conversa se dirigia para o futuro. Como os humanos poderiam contribuir para a solução de problemas galácticos complexos? Como sua capacidade de pensar simultaneamente em múltiplos cenários poderia ser aplicada para melhorar a paz intergaláctica, evitando desastres e conflitos antes que acontecessem? Quando a sessão do conselho finalmente chegou ao fim, David se retirou da sala com uma sensação de alívio. Mas ele também sentiu algo mais. Ele sabia que a humanidade agora estava em um ponto de inflexão. Eles não eram mais vistos como uma espécie simples, limitada à sua própria perspectiva. Eles eram de fato pensadores estratégicos, criaturas de complexidade mental, que poderiam de uma forma ou de outra desempenhar um papel vital na dinâmica intergaláctica. Enquanto caminhava pelos corredores da estação, acompanhado por Zet, que agora parecia, para sua surpresa, um pouco mais respeitoso e comedido, David não pôde deixar de refletir sobre as palavras do ancião líder. Os humanos, afinal, não eram superiores em poder ou força, mas em sua habilidade de ver o mundo sob múltiplos ângulos ao mesmo tempo. Uma habilidade que talvez fosse exatamente o que a galáxia precisasse para se manter unida. Zet se aproximou de David, sua postura mais tranquila e observadora. Você sabe, David, no início, eu pensava que havia algo caótico em sua mente. Mas agora eu vejo que não é caos. É simplesmente a forma que os humanos têm de integrar tudo. Talvez isso seja algo que eu deva entender melhor. David sorriu, mais tranquilo agora, e respondeu: Não se preocupe, Zet. A humanidade pode parecer complexa, mas no final, buscamos a mesma coisa que qualquer outra espécie: compreensão e cooperação. Isso é tudo o que precisamos. Zet assentiu lentamente, e David, com uma sensação renovada de propósito, seguiu em frente. Eles, como espécie, talvez não fossem perfeitos, mas agora, mais do que nunca, estavam prontos para jogar seu papel na galáxia, menos como pensadores estratégicos, sim, mas também como mediadores e construtores de uma paz que, apesar de suas complexidades, poderia ser alcançada.